O vento quente do Rio de Janeiro soprava implacável sobre os telhados de zinco do Morro da Providência, carregando o cheiro úmido de chuva iminente e a melancolia de uma despedida. Tiago Soares apertava a pequena mala de lona contra o peito, sentindo o peso das apostilas jurídicas que representavam o seu passaporte para fora daquela miséria. Seus olhos escuros, marcados por noites sem dormir e pela fome silenciada, se fixavam intensamente em Helena, a mulher de sua vida, com o vestido de chita desbotado. Segurava o pequeno Pedrinho nos braços, tentando conter as lágrimas que já embaçavam sua visão cansada. A poeira fina levantava ao redor das sandálias gastas de Tiago, enquanto ele dava um passo cauteloso na direção de sua esposa. Brasília parecia um universo distante, um planalto inatingível de mármore e poder, onde ele lutaria durante 3 longos anos para conquistar o cargo supremo de juiz federal. Era uma jornada árdua, um desafio monumental para um homem nascido entre vielas estreitas e violência cotidiana. Mas ele precisava partir urgentemente. Precisava transformar a dor extrema de sua origem humilde em justiça. Helena compreendia perfeitamente esse chamado. Embora seu coração estivesse sendo esmagado pela perspectiva iminente de terrível solidão, Helena entregou Pedrinho aos braços fortes do pai choroso, permitindo que o pequeno menino tocasse o rosto áspero de Tiago com suas pequenas mãos rechonchudas. O choro da criança quebrou o silêncio pesado da manhã cinzenta, ecoando pelas ladeiras íngremes da favela perigosa como um doloroso lamento ancestral. Tiago beijou a testa do filho amado com uma ternura desesperada, sussurrando promessas verdadeiras de um futuro glorioso, onde a fome nunca mais bateria sorrateiramente à porta deles. Ele jurou diante de Deus Todo-Poderoso que cada segundo de estudo diário seria inteiramente dedicado a tirar sua família daquela triste realidade cruel. Com as mãos muito trêmulas, Helena retirou do seu pescoço 1/3 de madeira desgastado, abençoado milagrosamente no grande santuário de Nossa Senhora Aparecida. O belo objeto sagrado era sua única herança familiar de imenso valor, um símbolo forte de fé inabalável que a sustentara firme nos momentos mais sombrios da vida. Ela colocou o cordão longo ao redor do pescoço suado de Tiago, os dedos finos roçando a pele fria do marido amado, num gesto simples, carregado de puro amor e devoção extrema. Pediu silenciosamente à bondosa padroeira do nosso Brasil que sempre protegesse os difíceis passos dele. Tiago segurou as mãos muito calejadas de Helena, sentindo a textura bastante áspera, formada por vários anos de trabalho incansável e pesado nas velhas máquinas de costura e na limpeza diária das casas luxuosas da Zona Sul rica. Ele prometeu solenemente que voltaria logo, não apenas como um grande vencedor, orgulhoso, mas exatamente como o mesmo homem íntegro e honesto que a amava loucamente desde a primeira juventude. Pediu encarecidamente que ela fosse muito forte e guerreira, que sempre cuidasse perfeitamente de Pedrinho pequeno e que nunca deixasse a chama da esperança divina morrer diante das enormes dificuldades financeiras diárias. O apito muito estridente do grande trem na velha estação distante cortou a brisa matinal fria, anunciando tristemente que o temido tempo exato da partida dolorosa havia finalmente chegado. O som metálico ensurdecedor pareceu rasgar violentamente o peito apertado de Helena, despertando a jovem mulher brutalmente para a dura realidade cruel da separação prolongada. Ela abraçou Tiago fortemente com uma enorme força desesperada, afundando o rosto molhado em seu ombro largo para sufocar rapidamente os soluços intensos que sempre insistiam em escapar livremente de sua garganta muito apertada pela dor. O sofrimento daquele triste instante era enorme. Descendo as escadarias muito irregulares e perigosas do Morro Carioca, Tiago virava a sua cabeça a cada 10 curtos passos para gravar perfeitamente a bela imagem de sua amada família na própria alma ferida. Helena permanecia completamente imóvel e calada no batente quebrado da porta de madeira, totalmente apodrecida, embalando Pedrinho suavemente, enquanto as muitas lágrimas quentes lavavam intensamente seu belo rosto moreno e cansado. Os muitos vizinhos solidários da grande comunidade carente
assistiam atentamente à triste cena comovente em profundo silêncio respeitoso, sabendo intimamente que a longa partida daquele homem destemido carregava os grandes sonhos esperançosos de muitos. A longa caminhada silenciosa até a rodoviária cheia foi profundamente marcada por muitas reflexões constantes sobre a verdadeira justiça divina, perfeita, e a terrível desigualdade humana, cruel, que assolava duramente todo o nosso país. Tiago observava atentamente os vários trabalhadores espremidos desconfortavelmente nos grandes ônibus lotados. Os rostos suados marcados fortemente pelo enorme cansaço físico e pela exploração injusta, e sua própria convicção interior se fortalecia enormemente a cada novo quarteirão percorrido. Ele não estudaria incansavelmente apenas para conquistar um contra-cheque farto no governo em Brasília, mas para se tornar um escudo protetor forte para todos os cidadãos desamparados. Ao embarcar rapidamente no ônibus interestadual, com destino final à distante capital federal, Tiago escolheu um bom assento perto da janela limpa para observar o Rio de Janeiro maravilhoso, ficando lentamente para trás. As enormes favelas incrustadas perfeitamente nas belas montanhas magníficas formavam um grande contraste doloroso com a beleza natural exuberante da famosa cidade maravilhosa. Ele apertou fortemente o pequeno terço sagrado de Nossa Senhora Aparecida contra o próprio peito apertado, murmurando baixinho uma prece silenciosa pela proteção divina de sua linda família amada. A longa viagem cansativa seria muito difícil, atravessando muitos estados gigantescos e planícies. Na pequena casa apertada de um único cômodo escuro no Morro da Providência, Helena trancou a porta de madeira e permitiu que seu corpo desabasse pesadamente no chão frio de cimento batido. O choro longo e reprimido irrompeu subitamente com a imensa força destrutiva de uma grande tempestade tropical violenta, lavando toda a dor profunda de uma mulher solitária que acabara de entregar seu único pilar de sustentação ao mundo cruel. Pedrinho, assustado com a imensa angústia visível da própria mãe amorosa, começou a chorar intensamente em pura solidariedade inocente, agarrando fortemente a barra suja do vestido de chita. As primeiras semanas difíceis, sem Tiago presente, foram um teste brutal e cruel, de enorme resistência física extrema e controle emocional constante para a jovem mãe, desesperada, abandonada à própria sorte cruel. Helena precisou dobrar urgentemente sua pesada jornada de trabalho braçal, aceitando muitas costuras complexas de madrugada e lavando muitas roupas sujas de várias famílias ricas durante o longo dia escaldante carioca. O pouco dinheiro ganho era contato moedinha por moedinha diariamente para pagar apenas a alimentação básica necessária de Pedrinho frágil e economizar o máximo possível para eventuais emergências médicas imprevistas que pudessem surgir no futuro. Em Brasília moderna, a nova realidade de Tiago não era menos desafiadora e dura. Mergulhada profundamente num mar revoltoso de imensa pressão psicológica e extrema competição intelectual feroz entre os muitos candidatos brilhantes, o curso preparatório intensivo era frequentado exclusivamente por jovens filhos ricos da elite brasileira poderosa. Pessoas felizes, criadas confortavelmente em berços esplêndidos de ouro puro, que sempre ostentavam carros importados de luxo e roupas exclusivas de grife cara. Tiago solitário, com suas poucas camisas surradas, velhas e sotaque muito carregado dos subúrbios cariocas distantes. Sentia constantemente os muitos olhares pesados de enorme desdém e terrível preconceito. A escassa comunicação afetuosa entre o casal distante dependia exclusivamente de algumas ligações muito rápidas, feitas de telefones públicos quebrados, onde as poucas moedas escassas limitavam drasticamente as belas declarações sinceras de amor verdadeiro. Helena sempre mascarava perfeitamente seu enorme cansaço físico, forçando diariamente uma doce voz muito alegre para assegurar firmemente ao marido estudioso que tudo caminhava perfeitamente bem no Rio de Janeiro. Violento, ela falava animadamente dos pequenos progressos diários de Pedrinho amado, de como o menino alegre estava crescendo rápido e muito forte.
ocultando sempre propositalmente as muitas noites escuras em que a total falta. O inverno impiedoso chegou muito rigoroso, trazendo logo fortes ventos extremamente frios que penetravam facilmente pelas várias frestas largas do velho telhado enferrujado de zinco, na humilde residência gelada da pequena família, abandonada no morro. Pedrinho, infelizmente, começou a apresentar vários sinais alarmantes de fraqueza física constante, recusando totalmente a rala comida diária e apresentando logo uma terrível palidez assustadora no rosto que preocupava a mãe profundamente a cada minuto. Helena, aflita, preparava rapidamente chás quentes de ervas medicinais e aplicava muitas compressas caseiras na testa da criança, acreditando piamente que aquilo fosse apenas uma virose infantil passageira. Enquanto a frágil saúde de Pedrinho declinava lentamente no Rio de Janeiro distante, Tiago alcançava rapidamente os primeiros lugares desejados nas difíceis avaliações parciais constantes do seu rigoroso curso preparatório na capital federal. Sua brilhante mente, extremamente afiada, e sua enorme dedicação obstinada, focada, começaram a conquistar logo o respeito sincero de muitos professores, muito renomados, e até mesmo de alguns poucos colegas, inicialmente mais arrogantes e ricos. O grande sonho dourado de vestir a imponente toga, preta de juiz federal, tornava a cada dia mais próximo e palpável, brilhando no horizonte como uma forte estrela guia. A enorme distância dolorosa e o grande sacrifício diário teciam silenciosamente uma grande teia invisível de triste ironia trágica ao redor do destino cruel daquela pequena família inocente, separada brutalmente pelo grande sonho dourado. Enquanto o ausente pai dedicado acumulava muitas vitórias acadêmicas brilhantes e se aproximava rapidamente das altas esferas inatingíveis do grande poder nacional absoluto, a solitária mãe aflita lutava desesperadamente contra o terrível fantasma sombrio da doença infantil, grave, num ambiente pobre, totalmente desprovido de qualquer saneamento básico adequado. Helena tentava desesperadamente e heroicamente manter sempre a falsa fachada de grande normalidade, feliz durante as ligações. Num triste dia fatídico terrível, uma enorme febre muito alta e incontrolável tomou conta rapidamente do pequeno corpo frágil de Pedrinho doente, fazendo o pobre menino delirar intensamente e suar muito frio no velho berço improvisado. Helena entrou imediatamente num pânico absoluto e desesperador, ao ver logo pequenas manchas muito arroxeadas surgirem na fina pele frágil da pequena criança indefesa. Um sinal médico extremamente alarmante de que algo verdadeiramente terrível acontecia. Muito desesperada, ela embrulhou rapidamente o filho doente num cobertor muito surrado e correu pelos becos escuros esburacados da imensa comunidade pobre, clamando aos prantos por ajuda. No grande posto médico de saúde pública, totalmente superlotado, o forte cheiro insuportável de desinfetante, muito barato, misturava intensamente ao suor de centenas de pobres pessoas doentes, aguardando ansiosamente um atendimento médico urgente e necessário. Helena aguardou sentada muitas horas angustiantes numa enorme fila interminável desorganizada, segurando firmemente Pedrinho muito febril nos braços cansados, enquanto assistia tristemente ao imenso desespero constante de muitas outras pobres mães presas na mesma situação extremamente precária e dolorosa. Quando ela finalmente foi atendida por um médico muito exausto, o olhar extremamente preocupado do profissional assustou a mãe. O diagnóstico terrível se aproximava rapidamente. Naquele exato momento distante, a muitas centenas de longos quilômetros de distância dali, Tiago participava brilhantemente de um rigoroso simulado oral, perante uma grande banca exigente de experientes avaliadores muito severos e implacáveis. Ele discursava firmemente e brilhantemente sobre o grande direito humano fundamental à saúde pública e à dignidade intrínseca da pessoa humana, citando longos artigos constitucionais complexos com uma impressionante precisão matemática impecável e admirável. O contraste triste e gritante entre a perfeita teoria jurídica brilhante que ele declamava nos luxuosos salões governamentais refrigerados
e a triste realidade caótica e completamente desesperadora de sua própria família pobre. Ao voltar tristemente para a pequena casa pobre na favela violenta, após difíceis dias intensos de longa internação hospitalar e de muitas incertezas sufocantes terríveis, Helena carregava lentamente um envelope médico pardo contendo os resultados. O triste diagnóstico final definitivo caiu violentamente sobre sua cabeça, cansada como uma enorme bigorna pesada de chumbo maciço, esmagando cruelmente todas as suas doces esperanças femininas, juvenis e as ingênuas ilusões puras de um futuro familiar tranquilo. Pedrinho inocente sofria dolorosamente de uma forma extremamente agressiva e fulminante de grave leucemia infantil. Uma doença terrível e devastadora, que exigiria muitos tratamentos imediatos caríssimos. O peso do diagnóstico de leucemia de Pedrinho caiu sobre os ombros frágeis de Helena como uma sentença de morte impiedosa e cruel. O médico, cansado do Sistema Único de Saúde, explicou rapidamente que o caso exigia uma internação imediata e um tratamento quimioterápico intensivo extremamente agressivo. No entanto, ele baixou os olhos tristes, confessando com voz trêmula que não havia nenhuma vaga disponível na UTI pediátrica daquele hospital público lotado. A maca improvisada no corredor fétido seria o único leito possível para a criança gravemente enferma. Rodeada por gemidos constantes e total falta de higiene básica hospitalar, o desespero sufocante tomou conta da alma aflita de Helena, enquanto ela apertava o corpo quente e febril do filho contra o próprio peito apertado pela dor indescritível. Ela implorou chorando aos pés do médico exausto, oferecendo lavar o chão imundo do hospital gratuitamente pelo resto da vida, em troca de um leito digno para o pequeno Pedrinho. Mas a burocracia fria do sistema estatal doente era um monstro insensível que não compreendia as lágrimas dolorosas de uma mãe desesperada da favela carioca. A triste realidade nua e crua batia violentamente à porta daquela humilde família desamparada. Em Brasília distante, Tiago caminhava confiantemente pelos longos corredores polidos e brilhantes do imponente Tribunal de Justiça Federal, sentindo o cheiro agradável de cera cara e papel novo impresso. Ele acabara de receber uma excelente nota máxima na prova simulada de Direito Constitucional Complexo, consolidando fortemente a sua posição de destaque absoluto entre os melhores candidatos do rigoroso curso preparatório. O sorriso largo e orgulhoso iluminava intensamente o seu rosto moreno, marcado pelas antigas privações passadas no Morro Perigoso. Ele imaginava alegremente a enorme felicidade pura de sua amada esposa quando finalmente recebesse aquela maravilhosa notícia extraordinária. Alheio à tragédia assustadora que se desenrolava rapidamente no Rio de Janeiro, violento. O futuro magistrado brilhante sentou-se num banco confortável da praça arborizada para escrever uma longa carta apaixonada. As palavras doces fluíam facilmente da sua caneta azul barata, descrevendo detalhadamente os imensos palácios governamentais grandiosos e projetando um lindo futuro maravilhoso onde Pedrinho estudaria nas melhores escolas particulares caras do país rico. Ele depositou a carta selada cuidadosamente na caixa postal vermelha brilhante, enviando junto com ela todas as suas enormes esperanças ingênuas de uma vida familiar perfeita. Sem imaginar o inferno vivido por Helena. Na escuridão úmida do Morro da Providência Perigoso, Helena passou a madrugada inteira acordada, vigiando atentamente a respiração muito fraca e irregular do seu menino amado no velho berço de madeira lascada. A cada novo suspiro ofegante da criança inocente, o coração ferido da jovem mãe guerreira sangrava dolorosamente em agonia profunda e silenciosa. Ela apertava o pequeno terço sagrado contra os lábios trêmulos secos, murmurando orações fervorosas incessantes à bondosa, Nossa Senhora Aparecida Milagrosa, pedindo desesperadamente que a Virgem Santíssima Divina transferisse todo aquele sofrimento terrível, infantil, para o seu próprio corpo adulto, forte e resistente, pela manhã cinzenta chuvosa. Sem alternativas viáveis, no caótico sistema público falido e desumano, Helena decidiu tomar uma atitude extremamente drástica e corajosa
para salvar a frágil vida preciosa de seu filho doente. Ela vestiu a sua melhor roupa limpa guardada, um vestido simples de tecido barato, e desceu as escadarias íngremes do morro, carregando Pedrinho, enrolado num grosso cobertor quente. O destino urgente era uma luxuosa clínica pediátrica particular, muito famosa, localizada na zona sul rica carioca. Um ambiente hospitalar elitizado onde o dinheiro vivo ditava friamente as rígidas regras cruéis de sobrevivência humana diária. A recepção grandiosa da clínica particular impressionou profundamente a humilde moradora da favela distante, com seus enormes lustres de cristal, brilhantes e modernos sofás de couro branco imaculado. As recepcionistas elegantes, bem vestidas, olharam com evidente desdém e claro preconceito social para a mulher pobre e suada que carregava uma criança doente, chorosa, nos braços cansados, trêmulos, ignorando completamente os muitos olhares maldosos humilhantes e os cochilos ofensivos disfarçados. Helena caminhou firmemente até o balcão alto de mármore importado, exigindo desesperadamente falar imediatamente com o diretor médico responsável pela emergência pediátrica de alta complexidade daquele famoso hospital. O experiente oncologista-chefe refinado, comovido ligeiramente pelo imenso desespero genuíno e pela dor palpável daquela jovem mãe guerreira, aceitou examinar rapidamente o pequeno menino febril no moderno consultório refrigerado. Após alguns minutos tensos de profunda avaliação clínica, detalhada, cuidadosa, o médico confirmou tristemente a gravidade extrema absoluta do diagnóstico inicial anterior, alertando que cada hora perdida sem tratamento adequado diminuía drasticamente as remotas chances reais de cura definitiva. O tratamento quimioterápico avançado necessário custaria uma verdadeira fortuna incalculável. Um valor astronômico absurdo, totalmente fora da realidade miserável daquela pobre mulher batalhadora e incansável. O orçamento médico detalhado impresso no papel timbrado luxuoso da clínica particular parecia uma cruel piada de mau gosto terrível para a pobre costureira humilde do morro carioca violento. O valor total inicial, exigido antecipadamente para a primeira internação urgente e as fortes medicações importadas, equivalia exatamente a muitos anos inteiros de trabalho braçal pesado e exaustivo nas velhas máquinas de costura barulhentas. Helena sentiu o chão de granito polido desaparecer subitamente sob os seus pés descalços machucados, enquanto uma terrível vertigem nauseante tomava conta rapidamente do seu corpo frágil, esgotado pela fome crônica prolongada, contendo bravamente as muitas lágrimas grossas, dolorosas, que ameaçavam transbordar abundantemente dos seus grandes olhos castanhos escuros. Ela prometeu firmemente ao cético médico elegante que conseguiria levantar todo o dinheiro exigido rapidamente. Ela não fazia a menor ideia clara de como realizaria aquele verdadeiro milagre financeiro impossível num espaço de tempo tão curto e limitador. Mas a inabalável força gigantesca do seu puro amor materno incondicional impulsionava irracionalmente as suas atitudes desesperadas e instintivas. Ela venderia a sua própria alma cansada ao diabo terrível se isso garantisse magicamente a cura completa e definitiva do seu filho amado. Retornando apressadamente para a comunidade carente e perigosa sob uma chuva torrencial gelada, Helena começou imediatamente a avaliar friamente os poucos bens materiais simples que possuíam na pequena casa, humilde e apertada. A velha máquina de costura elétrica usada, sua única ferramenta diária de trabalho honesto, árduo, seria infelizmente a primeira vítima inevitável daquela cruel liquidação forçada desesperada. Ela também olhou tristemente para a pequena televisão colorida antiga, o rádio portátil arranhado e até mesmo a modesta aliança fina de casamento dourada, calculando mentalmente cada centavo suado que aqueles velhos objetos gastos poderiam render no mercado informal, desvalorizado. A noite escura e fria envolveu a capital federal silenciosa, trazendo uma profunda paz tranquilizadora para a mente brilhante, focada do futuro magistrado brasileiro, determinado e extremamente ambicioso.
Tiago revisava minuciosamente as suas extensas anotações jurídicas complexas sobre os intrincados princípios constitucionais fundamentais da dignidade humana universal. Sublinhando cuidadosamente os textos acadêmicos com uma caneta marca-texto amarela brilhante. Ele beijou suavemente a pequena fotografia amassada de Helena e Pedrinho, que mantinha sempre guardada dentro da carteira surrada de couro velho, prometendo mentalmente que toda aquela dolorosa separação prolongada valeria muito a pena num futuro próximo. Ele jamais poderia suspeitar da terrível batalha sangrenta, implacável, que sua jovem esposa solitária travava corajosamente naquele exato momento difícil contra as impiedosas forças obscuras da grande miséria urbana violenta. Helena passava de porta em porta na comunidade esburacada humilde, oferecendo desesperadamente os seus parcos pertences pessoais valiosos aos muitos vizinhos, solidários assustados com a grande tragédia iminente declarada. O dinheiro arrecadado lentamente nas vendas improvisadas tristes era vergonhosamente insuficiente para cobrir sequer a metade do valor inicial mínimo exigido pela luxuosa clínica particular elitizada para iniciar o tratamento quimioterápico urgente e salvador de vidas. A grande solidariedade comovente dos pobres moradores humildes do Morro Carioca Perigoso brilhou intensamente como uma pequena luz fraca de esperança, quente na terrível escuridão, gelada do desespero sufocante profundo. Uma pequena vaquinha comunitária improvisada rapidamente foi organizada carinhosamente pelo experiente líder bondoso da grande associação local de moradores unidos, arrecadando generosamente muitas notas amassadas, sujas e várias moedas esquecidas perdidas. Aquele pequeno gesto nobre coletivo genuíno emocionou Helena profundamente até as lágrimas sinceras. Mas a matemática financeira, fria da vida real, continuava implacavelmente contra as chances reais de sobrevivência frágil da pobre criança enferma. A enorme pressão psicológica esmagadora ameaçava destruir completamente a sanidade mental frágil da jovem mãe batalhadora cansada, que passava longas noites inteiras chorando silenciosamente ao lado do berço, improvisado velho, o dilema moral terrível de contar ou não contar imediatamente a trágica verdade oculta. Dolorosa para Tiago distante, rasgava violentamente o seu peito apertado, cheio de enorme angústia profunda. Se ela ligasse chorando desesperada, pedindo socorro urgente e imediato, o marido apaixonado largaria tudo rapidamente no mesmo instante, jogando fora para sempre a sua única grande chance dourada real de mudar o destino da família pobre. Foi nesse exato momento de grande provação espiritual extrema que a inabalável fé religiosa poderosa da jovem mulher guerreira falou muito mais alto do que o seu instinto natural egoísta. Ajoelhada humildemente no chão de cimento frio e sujo da pequena casa apertada vazia, ela fez um juramento solene e silencioso diante da pequena imagem sagrada de Nossa Senhora Aparecida, milagrosa. Ela suportaria bravamente sozinha todo aquele imenso fardo pesado e insuportável. Mentiria piedosamente para proteger o grande sonho brilhante do marido amado, distante. E lutaria como uma leoa feroz selvagem para garantir a vida do menino. No dia seguinte, ensolarado quente, Helena caminhou decididamente até a única agência telefônica pública barulhenta do pequeno bairro periférico, distante, para realizar a sua habitual ligação semanal, rápida e angustiante. Ela respirou fundo várias vezes, seguidas, forçando incrivelmente um belo sorriso largo invisível no rosto, cansado, pálido, e adotou um tom de voz incrivelmente alegre, leve e completamente falso. Mentiu descaradamente, com enorme perfeição ensaiada, afirmando categoricamente que Pedrinho saudável corria feliz e muito forte pelo pequeno quintal ensolarado seguro, enquanto o seu coração partido sangrava amargamente por dentro, diante daquela grande farsa necessária protetora. O orgulhoso estudante dedicado em Brasília acreditou cegamente e ingenuamente em cada doce palavra mentirosa, afetuosa, pronunciada brilhantemente pela sua amada esposa, distante do outro lado da linha telefônica ruim. A voz aparentemente tranquila, serena e feliz
de Helena injetou subitamente uma nova dose, gigantesca, de grande energia motivadora, poderosa nas veias cansadas do futuro brilhante juiz federal, ambicioso. Ele prometeu solenemente estudar ainda mais duro e intensamente para orgulhar muito a família amada maravilhosa. Desligando o telefone público antigo, com uma forte sensação maravilhosa de profundo dever, cumprido e enorme paz interior, reconfortante, agradável, a triste ironia dramática do destino implacável, cruel, continuava a tecer silenciosamente a sua grande teia destrutiva e mortal ao redor do jovem casal inocente, brutalmente separado pelo enorme abismo. Enquanto o homem forte e inteligente acumulava vitórias acadêmicas extraordinárias, brilhantes, num grande ambiente de luxo extremo confortável, a mulher frágil, desesperada, mergulhava rapidamente no mais profundo poço escuro e sombrio da grande miséria humana assustadora. Helena, sem absolutamente nenhum recurso financeiro viável restante e imediato, precisava tomar rapidamente uma grande decisão extrema, perigosa e radical que mudaria radicalmente o seu destino para sempre. Ela abraçou o pequeno corpo, quente e muito frágil de Pedrinho, adormecido tranquilamente. Sentindo intensamente os pequenos ossos salientes finos, através do tecido desgastado fino da pequena camisa amarela, surrada, velha, com lágrimas grossas pesadas rolando livremente pelo rosto magro, muito cansado e marcado profundamente pelo grande sofrimento contínuo e intenso. A grande mãe leoa corajosa decidiu que venderia a humilde casa. Aquele pequeno teto protetor, simples e único, que abrigou lindamente o nascimento maravilhoso do seu filho amado, seria sacrificado dolorosamente e rapidamente no grande altar sombrio e cruel da luta desesperada pela vida e sobrevivência. A grande negociação desesperada rápida com o velho agiota perigoso do morro carioca violento foi extremamente brutal, humilhante, dolorosa e totalmente desfavorável para a pobre mulher solitária e completamente desamparada. O homem cruel ambicioso cobrou juros extorsivos absurdos altíssimos e avaliou a pequena propriedade humilde, apertada por menos da metade do seu valor comercial real, muito baixo e desvalorizado injustamente, sem nenhuma outra alternativa mágica salvadora possível e imediata. Helena assinou rapidamente o documento falso e ilegal com as mãos muito trêmulas suadas, selando tristemente o seu cruel destino amargo e aceitando a terrível condição de total sem-teto, com um maço de dinheiro sujo, amassado escondido cuidadosamente dentro das suas roupas íntimas velhas. A jovem mãe corajosa, valente, juntou as poucas peças de roupas gastas numa velha sacola. A tempestade sombria terrível, que se formava rapidamente e ameaçadoramente no céu escuro e nublado do Rio de Janeiro violento, refletia perfeitamente a imensa dor profunda devastadora em seu peito ferido. Ela fechou a porta de madeira velha rangente da sua pequena casa, amada pela última vez na vida. Carregando Pedrinho quente nos braços e caminhando firmemente em direção ao abismo absoluto do grande desconhecido. A descida solitária pelo Morro da Providência carregava o peso insuportável de uma despedida definitiva e cruel para a jovem mãe guerreira e totalmente desamparada. Helena abraçava o pequeno Pedrinho febril contra o próprio peito apertado, sentindo as muitas moedas e notas sujas de dinheiro, escondidas desconfortavelmente dentro de suas roupas íntimas velhas. Aquele montante vergonhoso e escasso representava a venda dolorosa de sua única casa amada. O sacrifício supremo absoluto de uma mulher forte que decidiu trocar o seu próprio teto protetor seguro pela frágil esperança de vida do seu menino inocente doente. Ao chegar apressadamente na luxuosa clínica particular da Zona Sul rica carioca, a corajosa costureira humilde depositou todo o dinheiro amassado sobre o imponente balcão de mármore brilhante. A recepcionista elegante e arrogante contou cada nota suja, com evidente nojo, estampado no rosto perfeitamente maquiado, mas autorizou friamente a internação imediata urgente da pobre criança gravemente enferma. Helena suspirou aliviada pela primeira vez em muitos dias escuros terríveis.
observando tristemente os enfermeiros uniformizados levarem o seu pequeno filho frágil para iniciar rapidamente as agressivas sessões salvadoras de quimioterapia forte e extremamente dolorosa. Os dias exaustivos dentro do ambiente hospitalar elitizado foram marcados por um sofrimento indescritível e profundo que rasgava impiedosamente a alma ferida da jovem mãe batalhadora solitária. Pedrinho inocente chorava copiosamente durante as intermináveis aplicações venosas dos fortes medicamentos químicos importados, enquanto os seus poucos cabelos finos escuros começavam a cair tristemente sobre os travesseiros brancos e maculados. Helena permanecia acordada durante todas as longas madrugadas frias silenciosas, sentada desconfortavelmente numa poltrona dura de acompanhante, segurando firmemente a pequena mãozinha pálida do seu menino amado e engolindo secamente as suas próprias lágrimas dolorosas desesperadas. A cruel realidade financeira implacável não demorou muito tempo para bater violentamente à porta do quarto luxuoso refrigerado, onde a pequena família destroçada tentava desesperadamente sobreviver dignamente. O dinheiro suado da venda humilhante da humilde casa apertada evaporou rapidamente nas primeiras semanas intensas de tratamentos complexos e muitos exames laboratoriais caríssimos exigidos pela direção médica rigorosa. O administrador frio do hospital particular comunicou secamente que os preciosos fundos financeiros estavam completamente esgotados, ordenando impiedosamente a alta imediata, cruel da criança doente, que ainda necessitaria de muitos meses contínuos de fortes medicações ambulatoriais caríssimas. Expulsa brutalmente do único refúgio médico seguro confortável, Helena viu-se repentinamente abandonada nas grandes ruas barulhentas e perigosas da imensa cidade maravilhosa com o seu filho doente. Sem ter absolutamente nenhum lugar acolhedor decente para passar a primeira noite escura aterrorizante, a jovem mulher desesperada procurou desesperadamente o pequeno abrigo precário de uma marquise suja de concreto, rachado. O vento gelado cortante da madrugada implacável castigava impiedosamente o pequeno corpo frágil e debilitado de Pedrinho adormecido, forçando a mãe amorosa a cobri-lo totalmente com o seu próprio casaco fino, surrado e furado. Apesar da imensa tragédia devastadora profunda que destruía lentamente a sua vida sofrida, a heróica mulher brasileira mantinha inabalável o seu grande juramento silencioso de total lealdade conjugal. Ela sabia perfeitamente que Tiago Estudioso precisava urgentemente de imensa paz espiritual constante para enfrentar as rigorosas provas seletivas difíceis do concurso público mais concorrido de toda a nação, para proteger brilhantemente o grande sonho dourado do seu marido ausente. Helena procurou discretamente uma antiga vizinha alfabetizada bondosa que trabalhava arduamente como faxineira humilde no movimentado centro comercial Carioca, implorando por um enorme favor. Sentada num pequeno banco quebrado da praça pública barulhenta, a mãe sem teto ditava cuidadosamente as doces, palavras mentirosas afetuosas que comporiam a sua primeira grande farsa postal. Ela engolia dolorosamente os seus próprios soluços desesperados e forçava uma surpreendente narrativa alegre e falsa, descrevendo detalhadamente um lindo cotidiano familiar, tranquilo e financeiramente estável no antigo morro carioca. A vizinha compassiva escrevia rapidamente no papel pardo barato, maravilhada intimamente com a força sobre-humana admirável daquela mulher incrivelmente corajosa, que escondia a própria fome extrema para enviar falsas mensagens encorajadoras de puro amor incondicional brilhante. Quando a carta perfumada modestamente com uma velha colônia barata chegou finalmente às mãos ansiosas do futuro magistrado, determinado na distante e moderna capital federal brasileira, tudo mudou. O jovem Tiago Soares sorriu largamente com os olhos marejados de pura emoção genuína, lendo repetidamente as linhas tortas afetuosas que relatavam as supostas maravilhosas travessuras diárias infantis alegres do seu menino amado. Aquela grande mentira piedosa e totalmente sagrada funcionou perfeitamente como uma poderosa injeção divina de puro ânimo revigorante.
fazendo o estudante incansável devorar compulsivamente todos os imensos livros jurídicos complexos, com renovada sede inabalável. O triste contraste dramático e incrivelmente gritante entre os dois mundos paralelos completamente opostos atingia níveis quase insuportáveis de dolorosa ironia cósmica e trágica injustiça social. Enquanto Tiago discursava brilhantemente sobre os altos direitos constitucionais fundamentais em grandes salões luxuosos, refrigerados, a sua amada esposa suja revirava desesperadamente as grandes lixeiras fedorentas dos restaurantes caros. Ela procurava humilhantemente qualquer resto esquecido de comida estragada para conseguir alimentar o frágil corpinho doente do seu filho precioso, sacrificando totalmente a sua própria dignidade humana essencial no altar impiedoso do amor materno, absoluto e incondicional. Nos momentos solitários de maior desespero profundo e imensa fraqueza física extrema, a jovem mendiga exausta agarrava fortemente o pequeno terço de madeira desgastado pendurado em seu pescoço. Ela rezava fervorosamente, com lágrimas dolorosas quentes lavando o seu rosto moreno, sujo de fuligem urbana, pedindo incessantemente muita força espiritual divina à maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Protetora. A sua grande fé católica inabalável era agora o único alimento puro e verdadeiro que sustentava magicamente o seu próprio coração destroçado em pedaços sangrentos, transformando cada humilhação diária sofrida numa grande oferta sagrada, silenciosa, penitente. A terrível degradação física implacável castigava duramente o corpo magro feminino, enfraquecido pela terrível desnutrição severa e pela total falta crônica absoluta de horas de sono reparador. As roupas antigas simples de Helena transformaram-se rapidamente em meros trapos imundos, esfarrapados, e as suas belas mãos delicadas de experiente costureira ganharam feridas dolorosas horríveis e muitos calos grossos. No entanto, o seu belo espírito indomável e brilhante permanecia surpreendentemente intacto e puro, alimentado exclusivamente pela firme visão mental imaginária do seu marido amado, finalmente vestindo a tão sonhada toga preta, imponente de juiz. Os meses longos arrastavam-se penosamente como verdadeiras décadas intermináveis dolorosas para a miserável família desabrigada, sofrendo diariamente os cruéis horrores invisíveis das grandes ruas perigosas e escuras. As correspondências falsas regulares continuavam sendo enviadas pontualmente para a capital federal moderna, recheadas habilmente de belas histórias imaginárias extraordinárias sobre falsos aniversários, felizes, celebrados e conquistas maravilhosas e reais alcançadas. Cada carta afetuosa, enviada mentirosa, representava mais uma enorme pedra fundamental, pesada, adicionada ao inabalável castelo ilusório de paz tranquilizadora, construído heroicamente e propositalmente para proteger inteiramente o rigoroso foco mental do talentoso estudante dedicado. A estratégia incrivelmente dolorosa e perfeitamente bem-sucedida de sacrifício absoluto invisível continuava a render os seus maravilhosos frutos acadêmicos brilhantes e invejáveis no cobiçado concurso federal disputadíssimo. Tiago Soares avançava majestosamente pelas difíceis fases eliminatórias complexas com uma impressionante autoridade jurídica inquestionável, destruindo facilmente todos os temíveis concorrentes ricos da arrogante elite dominante nacional opressora. Ele atribuía humildemente todas as suas grandiosas vitórias consagradas ao apoio incondicional, perfeito e maravilhosamente estável de sua querida família ausente, ignorando completamente o altíssimo preço de sangue derramado anonimamente que financiava diretamente o seu grande sucesso. A dura aproximação do frio inverno carioca rigoroso tornou a triste permanência desesperada nas velhas praças abertas, desprotegidas. Uma verdadeira sentença cruel de morte por hipotermia severa, inevitável. Pedrinho tossia compulsivamente durante as noites geladas tenebrosas. O seu pequeno peito magro, chiando assustadoramente a cada respiração fraca e extremamente dolorosa, puxada com um imenso esforço físico agoniante.
Helena precisou abandonar imediatamente a insegurança constante das ruas desertas violentas, compreendendo finalmente que necessitava encontrar desesperadamente um grande abrigo público fechado permanente, onde pudesse conseguir muitas esmolas fartas e constantes dos vários transeuntes apressados milionários. Foi empurrando um velho carrinho de supermercado enferrujado rangente, contendo todas as suas míseras posses sujas e imundas, e o seu amado filho gravemente doente, enrolado em jornais, que ela chegou. O imponente relógio antigo majestoso da grande torre gigantesca da majestosa estação ferroviária central carioca marcava implacavelmente o triste início doloroso da pior fase humilhante extrema de toda a sua vida. A grandiosa e caótica central do Brasil, movimentada, receberia friamente a heróica mãe desamparada miserável, tornando-se o sombrio e terrível palco principal, doloroso do seu calvário supremo final, pela sobrevivência humana e infantil. No grandioso saguão principal, sujo e extremamente barulhento da velha estação ferroviária gigante, o cheiro forte e nauseante de urina velha e desespero humano crônico flutuava pesadamente no ar abafado. A jovem mulher corajosa escolheu um pequeno canto escuro úmido, perto das catracas velhas de metal, arranhado para montar rapidamente o seu frágil acampamento miserável, improvisado com papelões rasgados. Ela sabia intimamente que aquele lugar caótico horrível seria o seu verdadeiro purgatório na terra impiedosa. O único local possível onde a caridade alheia aleatória poderia fornecer as poucas moedas escassas vitais para comprar remédios fracos. Olhando tristemente para as milhares de pessoas apressadas e estressadas que corriam freneticamente em todas as direções confusas possíveis para pegar os seus grandes trens lotados barulhentos diariamente, Helena respirou muito fundo. Ela precisava esmagar violentamente e definitivamente qualquer pequeno resto orgulhoso de vaidade pessoal feminina ou dignidade humana natural que ainda teimava em resistir fracamente dentro de si mesma. O seu amado menino inocente precisava comer e sobreviver milagrosamente. E a brava mãe heroína brasileira estava finalmente pronta para estender a sua mão trêmula suja e suplicar humildemente pela piedade cruel e indiferente dos estranhos ricos. A última carta mentirosa sagrada, enviada recentemente para o seu marido vitorioso, brilhante, continha uma bela e emocionante promessa falsa romântica de um maravilhoso reencontro familiar, perfeito e extremamente feliz. Enquanto o grande estudante sonhador comemorava alegremente as suas incríveis notas máximas maravilhosas na luxuosa capital moderna, a sua esposa andrajosa preparava-se silenciosamente para mendigar miseravelmente. Pão duro, a grandiosa farsa amorosa épica, estava completamente consolidada e garantida estruturalmente, restando apenas suportar bravamente a dor alucinante, indescritível, até que o tempo estipulado determinasse a esperada e temida conclusão dramática final desse calvário. A grandiosa estação ferroviária da Central do Brasil pulsava diariamente como um gigantesco coração mecânico doente e descompassado no centro caótico do Rio de Janeiro. O barulho ensurdecedor dos trens velhos, freando bruscamente nos trilhos enferrujados, misturava-se intensamente aos gritos estridentes dos muitos vendedores ambulantes desesperados e aos passos apressados de milhares de trabalhadores. Cansados, Helena escolheu um canto escuro e úmido, próximo a uma pilastra grossa de concreto rachado, para montar o seu minúsculo e miserável acampamento de sobrevivência extrema. Aquele pequeno espaço sujo e mal cheiroso, delimitado por caixas de papelão rasgadas, seria o novo lar de sua família destroçada. A transição dolorosa e humilhante de uma respeitável costureira trabalhadora para uma simples mendiga, invisível nas ruas cruéis, exigiu um esmagamento absoluto de toda a sua dignidade humana. Com as roupas esfarrapadas e o rosto magro manchado pela fuligem escura da cidade poluída, Helena estendeu a sua mão calejada e trêmula pela primeira vez na vida. O gesto suplicante e desesperado foi recebido friamente, com olhares de puro desprezo e total indiferença, cortante pela imensa multidão apressada que passava rapidamente.
Cada moeda rara e suja, atirada no seu pequeno copo de plástico amassado, representava uma terrível humilhação moral profunda. No centro daquele inferno urbano assustador e barulhento, o pequeno Pedrinho repousava fragilmente sobre um amontoado improvisado de velhos jornais úmidos e trapos encardidos. A febre alta, constante e implacável consumia lentamente as poucas energias vitais restantes do menino inocente, cujo pequeno corpo esquelético tremia incontrolavelmente durante as noites geladas e sombrias. O dinheiro suado e mendigado com enorme sacrifício diário era destinado exclusivamente e desesperadamente à compra de analgésicos baratos e pequenas porções de comida líquida nas farmácias próximas. Helena passava fome voluntariamente durante muitos dias seguidos para garantir magicamente que o seu filho amado pudesse continuar respirando. Quando a madrugada fria e silenciosa finalmente esvaziava o grandioso saguão principal da velha estação ferroviária, os verdadeiros perigos noturnos invisíveis rastejavam ameaçadoramente pelas sombras escuras. Grupos perigosos de homens violentos embriagados e ladrões desesperados circulavam livremente pelo ambiente hostil, procurando presas fáceis e vulneráveis entre os muitos desabrigados adormecidos nos cantos imundos. A jovem mãe guerreira permanecia heroicamente acordada durante todas as longas noites aterrorizantes, empunhando firmemente um pedaço afiado de vidro, quebrado, escondido nas dobras da sua saia esfarrapada. Ela defenderia ferozmente a frágil vida preciosa do seu menino doente contra qualquer ameaça cruel com unhas e dentes. Nos momentos de maior terror psicológico esmagador e imensa fraqueza física extrema, a mulher desamparada encontrava um conforto espiritual profundo e maravilhoso na sua fé católica, inabalável. O pequeno terço de madeira desgastado, abençoado milagrosamente no santuário sagrado de Nossa Senhora Aparecida, era apertado constantemente contra o seu peito ferido e dolorido. Ela sussurrava muitas orações fervorosas e silenciosas, com os lábios rachados e secos, pedindo misericórdia divina, infinita, para suportar bravamente aquela terrível provação desumana imposta pelo destino cruel. A crença absoluta numa justiça celestial futura perfeita era a única âncora invisível que mantinha a sua mente sã. Enquanto a heróica Helena lutava desesperadamente pela sobrevivência básica nos porões mais obscuros e fétidos da cruel sociedade carioca, o seu marido brilhante voava alto. Em Brasília, Tiago Soares destacava-se incrivelmente como o grande prodígio intelectual absoluto do rigoroso curso preparatório para a magistratura federal brasileira, acumulando muitos elogios prestigiados. O jovem estudante dedicado e sonhador, vestindo agora ternos limpos e alinhados, discursava eloquentemente sobre as belas leis de proteção social em grandes auditórios luxuosos e intensamente iluminados. Ele desconhecia completamente a enorme ironia trágica e macabra que conectava o seu estrondoso sucesso profissional ao sacrifício sangrento de sua esposa. A grande farsa epistolar continuava sendo mantida perfeitamente graças à ajuda valiosa e secreta da antiga vizinha compassiva do morro, que visitava a estação quinzenalmente, escondida num banheiro público, cheirando fortemente a desinfetante barato e urina velha. A mãe mendiga ditava rapidamente maravilhosas histórias falsas de grande felicidade familiar doméstica. Ela descrevia detalhadamente um lindo cenário imaginário perfeito, onde o pequeno Pedrinho corria sorridente e perfeitamente saudável pelo quintal ensolarado de uma casa segura e confortável. Essas cartas afetuosas maravilhosas eram o grande combustível emocional poderoso que impulsionava diariamente a mente brilhante do futuro juiz rumo à consagração absoluta. Apesar de todos os imensos esforços maternos desesperados e das muitas orações fervorosas incessantes, a saúde frágil do pequeno menino continuava a deteriorar-se visivelmente a cada novo amanhecer cinzento. A leucemia agressiva e cruel não perdoava a total ausência de um tratamento médico hospitalar adequado e as condições insalubres terríveis daquela estação ferroviária imunda. Helena chorava silenciosamente,
lágrimas amargas e pesadas, ao limpar o suor frio e constante da testa pálida de Pedrinho com um pequeno pano encardido e úmido. O medo paralisante e sombrio da morte iminente assombrava constantemente os pensamentos angustiados da pobre e valente mulher solitária. Numa tarde abafada e extremamente caótica de sexta-feira movimentada, um empresário rico e apressado esbarrou violentamente na pequena lata de esmolas amassada da mendiga, prostrada no chão duro. As poucas moedas suadas e preciosas rolaram rapidamente pelos paralelepípedos encardidos, perdendo-se irremediavelmente entre os muitos sapatos luxuosos e polidos da grande multidão insensível que caminhava rapidamente. O homem engravatado apenas resmungou um palavrão ofensivo e grosseiro, arrumando arrogantemente o seu paletó caro e importado, antes de desaparecer rapidamente na enorme massa humana cinzenta. Helena rastejou desesperadamente pelo chão imundo, tentando recuperar as moedas vitais sob os olhares de nojo extremo. Aquela terrível humilhação pública e cruel quase quebrou definitivamente o forte espírito guerreiro e indomável da sofrida mãe brasileira. Mas o choro fraco do seu filho a despertou. Ela levantou-se lentamente do chão frio e sujo, limpando as lágrimas dolorosas com as costas das mãos ásperas e profundamente calejadas pelo intenso sofrimento contínuo. Olhando fixamente para o imenso painel luminoso da estação que anunciava os próximos destinos distantes, ela renovou internamente o seu grande juramento silencioso de sacrifício absoluto. Ela suportaria bravamente todas as piores humilhações infernais possíveis para garantir que Tiago alcançasse a glória suprema e salvasse Pedrinho. Os 3 longos anos cruéis de tortura física e imenso sofrimento psicológico extremo, finalmente, aproximavam-se lentamente do seu aguardado e temido fim dramático e definitivo. Apesar da contagem regressiva silenciosa, martelava implacavelmente na mente cansada e exausta de Helena, que mal conseguia manter-se de pé devido à grave desnutrição crônica severa. No entanto, uma pequena faísca brilhante de pura esperança divina ainda queimava fortemente no fundo do seu coração, destroçado, anunciando silenciosamente que o seu grande martírio acabaria. As grandiosas provas finais decisivas em Brasília estavam prestes a acontecer, definindo o destino da família. O grande auditório monumental do Supremo Tribunal de Justiça em Brasília resplandecia intensamente sob os luxuosos e gigantescos lustres de cristal importado e brilhante. Tiago Soares, vestindo a sua imponente toga preta e perfeitamente alinhada, caminhava com passos firmes e extremamente orgulhosos em direção ao grandioso púlpito de madeira nobre talhada. Ele fora oficialmente declarado o brilhante primeiro colocado absoluto no mais difícil e rigoroso concurso público federal de toda a rica história jurídica brasileira recente. O grande sonho dourado e incrivelmente distante do menino pobre e sofrido do morro violento carioca, finalmente transformara-se numa majestosa e inquestionável realidade, durante o seu emocionante e memorável discurso de posse oficial como novo e poderoso juiz federal do país. As palavras eloquentes do magistrado ecoaram fortemente. Ele falou com profunda paixão genuína sobre a verdadeira justiça social inclusiva e a imensa necessidade urgente de proteger incansavelmente os cidadãos mais vulneráveis e desamparados. No entanto, o seu coração acelerado e cheio de pura gratidão amorosa pensava exclusivamente e inteiramente na sua amada esposa guerreira e incrivelmente forte, Helena. Ele dedicou silenciosamente e humildemente aquela sua grandiosa vitória épica e majestosa à maravilhosa mulher extraordinária que sustentara brilhantemente o seu longo sonho. Após a grandiosa cerimônia formal e extremamente luxuosa, repleta de muitos aplausos calorosos e sinceros cumprimentos respeitosos das maiores autoridades políticas e jurídicas governamentais, Tiago respirou, segurando firmemente a sua valiosa e cobiçada carteira de identidade funcional, oficial de magistrado federal supremo, com as 2 mãos trêmulas de pura emoção incontida. O alto salário mensal milionário e os muitos benefícios fabulosos
garantiam instantaneamente e definitivamente o maravilhoso resgate financeiro total e absoluto de toda a sua pobre família. Ele reservou imediatamente a primeira passagem aérea disponível e mais cara no voo direto e rápido para o Rio de Janeiro. Sentado confortavelmente na primeira classe exclusiva e luxuosa do moderno avião comercial Veloz, o novo juiz federal brasileiro observava as densas nuvens brancas e macias pela pequena janela. Ele usava um caríssimo e elegante terno italiano azul marinho perfeitamente cortado sob medida, contrastando fortemente com as velhas e surradas roupas simples que usara na sua triste partida. O seu peito largo e forte transbordava de uma imensa e incontrolável ansiedade feliz. Imaginando detalhadamente o maravilhoso momento exato e emocionante em que abraçaria fortemente a sua amada Helena e beijaria o rosto sorridente e saudável do seu pequeno filho, Pedrinho. O desembarque rápido no movimentado e barulhento aeroporto internacional carioca foi marcado por uma profunda e intensa sensação nostálgica de pertencimento geográfico e cultural verdadeiro. Tiago recusou educadamente a sofisticada escolta oficial de segurança armada oferecida pelo Tribunal Regional e caminhou apressadamente e sozinho em direção à imensa fila desorganizada de táxis amarelos. Ele instruiu firmemente o motorista cansado a seguir rapidamente o caminho mais curto e direto possível em direção ao perigoso e temido Morro da Providência Violento. O contraste gritante e doloroso entre a sua nova posição social altíssima e o seu humilde destino geográfico impressionava. O carro modesto subiu vagarosamente e com imensa dificuldade as ladeiras íngremes e terrivelmente esburacadas da imensa comunidade pobre, desviando cuidadosamente do esgoto a céu aberto fedorento. Os moradores curiosos e desconfiados observavam atentamente aquele homem estranho e muito bem vestido, com roupas sofisticadas e caras caminhando elegantemente pelas vielas estreitas e muito sujas de barro. Tiago carregava uma mala cheia de presentes caros e maravilhosos brinquedos importados coloridos, o coração batendo descompassadamente e fortemente contra as suas costelas tensas, enquanto se aproximava rapidamente da sua antiga e amada casa de cimento batido e telha de zinco furada. Ao virar subitamente a última esquina familiar e sombria do conhecido beco apertado, um terrível e violento choque paralisante atingiu o peito do magistrado em cheio. A pequena casa humilde e modesta, que antes abrigava lindamente todos os seus maiores e mais doces sonhos familiares puros, estava completamente irreconhecível e bizarramente modificada. O velho portão de madeira podre havia sido brutalmente substituído por uma pesada e fria grade de ferro enferrujada e grossa, trancada fortemente com grandes e ameaçadores cadeados de aço maciço e escuro. A janela quebrada estava friamente selada com blocos ásperos e cimento cinza ressecado. Uma imensa e sufocante onda escura de pura confusão mental e terrível medo irracional tomou conta rapidamente do corpo forte e tenso do vitorioso juiz confuso. Ele soltou pesadamente a sua mala cara no chão enlameado e começou a bater desesperadamente e ruidosamente na pesada porta de metal enferrujado com as duas mãos fechadas. Ninguém respondeu ao seu chamado angustiado e doloroso. E o silêncio sepulcral e ameaçador daquela velha residência abandonada parecia gritar silenciosamente uma terrível e sombria verdade, oculta e macabra. O suor frio escorria rapidamente pelo seu rosto moreno debaixo do sol escaldante carioca. Após alguns longos minutos de desespero absoluto e intensa gritaria angustiada, um homem velho e mal encarado com dentes estragados saiu lentamente de uma casa vizinha muito escura. O sujeito desconfiado olhou com evidente desprezo para o belo terno italiano caríssimo de Tiago, segurando agressivamente e firmemente um grosso pedaço de pau sujo nas mãos calosas. Ele informou asperamente e grosseiramente que aquela pequena propriedade desvalorizada havia sido vendida precocemente e ocupada por outras pessoas ruins há mais de 2 anos longos. O velho agiota local havia tomado posse definitiva do imóvel apertado,
por causa de dívidas absurdas enormes. As duras e cortantes palavras daquele vizinho ríspido bateram violentamente contra a mente brilhante e racional do chocado magistrado, recém-nomeado como pesados e destrutivos martelos de ferro maciço. Tiago balbuciou nervosamente e confusamente que aquilo era um absurdo gigantesco e totalmente impossível, alegando desesperadamente que a sua amada e feliz esposa costureira ainda morava confortavelmente naquele pequeno lugar pacífico. Ele tentou argumentar juridicamente com a sua lógica implacável e perfeita, citando as muitas e recentes cartas mensais, incrivelmente felizes e mentirosas, que havia recebido pontualmente. Mas a expressão cética e sombria do homem velho destruiu imediatamente as ilusões. O vizinho rude e desdentado cuspiu no chão de barro sujo e explicou lentamente que a pobre e desesperada mulher sofredora havia desaparecido misteriosamente pelas ruas. Helena havia recolhido rapidamente e desesperadamente as suas poucas e velhas trouxas de roupas esfarrapadas e levado o seu filho gravemente doente, embora durante uma terrível tempestade. Ninguém na imensa e violenta comunidade carioca carente sabia informar exatamente o triste e sombrio paradeiro final da valente mãe solitária abandonada, há muitos meses longos e cruéis. Ela sumira completamente no imenso e perigoso vazio, obscuro da grande cidade maravilhosa, sem deixar rastros. Uma dor lancinante e aguda rasgou impiedosamente o coração destroçado e aterrorizado do juiz milionário, enquanto a assustadora e cruel verdade começava a se desenhar lentamente. As doces cartas tranquilizadoras e perfeitamente escritas que o sustentaram emocionalmente durante 3 anos inteiros de isolamento acadêmico intensivo revelavam-se agora como elaboradas e dolorosas farsas. A sua brilhante mente jurídica treinada deduziu rapidamente e brilhantemente que a sua própria e amada esposa o havia enganado deliberadamente e piedosamente para proteger covardemente os seus estudos rigorosos. Ela preferiu mentir heroicamente e afundar na miséria absoluta a destruir o sucesso iminente do marido. Tiago pegou cegamente e desajeitadamente a sua pesada mala de presentes inúteis e começou a descer correndo e tropeçando pelas velhas e escorregadias escadarias do morro sujo. O belo e alinhado terno de grife italiana rasgou-se acidentalmente num pedaço de arame farpado enferrujado. Mas ele ignorou completamente a sua preciosa aparência imaculada, arruinada. A imagem gloriosa e majestosa do homem poderoso e invencível desmoronou instantaneamente, substituída pela figura patética e desesperada de um pobre marido angustiado e profundamente culpado buscando perdão. As suas muitas lágrimas quentes misturavam-se ao suor salgado sob o sol impiedoso de meio-dia insuportável. A grandiosa e bela cidade do Rio de Janeiro repentinamente transformou-se num assustador e gigantesco labirinto infernal obscuro para o desorientado e apavorado juiz federal recém-empossado. Tiago caminhou sem nenhum rumo definido ou claro pelas calçadas quentes e movimentadas da perigosa região central carioca durante intermináveis horas, angustiantes de desespero absoluto. Ele perguntava freneticamente e histericamente a cada vendedor ambulante cansado e a cada guarda municipal fardado sobre uma mulher morena e muito magra, segurando um menino frágil e doente. As respostas negativas e frias aumentavam exponencialmente a sua imensa tortura psicológica e o seu pavor sufocante e terrível. Sentado num banco sujo e quebrado de uma praça pública movimentada e barulhenta, o poderoso magistrado escondeu o seu rosto suado e vermelho nas suas mãos grossas. Um misto explosivo e muito perigoso de imensa raiva irracional, passageira e profunda, e esmagadora culpa, avassaladora, fervia perigosamente nas suas veias tensas e doloridas pelo extremo esforço físico. Ele questionava amargamente os frios desígnios cruéis de Deus e a injustiça absurda de ter conquistado todo o majestoso poder do mundo jurídico nacional. De que adiantava toda aquela glória absoluta e riqueza imediata se havia perdido a sua própria família amada? As terríveis sombras da desconfiança sombria e dos ciúmes irracionais
começaram a sussurrar maldosamente, nos cantos mais obscuros e fracos da sua mente, esgotada e confusa. Seria verdadeiramente possível que a sua amada Helena, pura e religiosa, tivesse sucumbido à terrível pressão financeira e fugido romanticamente com outro homem mais rico e protetor. O coração ferido e orgulhoso do poderoso juiz rechaçou, imediatamente e violentamente, esse absurdo pensamento impuro, agarrando-se desesperadamente à inabalável fé e honestidade imaculada de sua verdadeira esposa maravilhosa. Ela jamais trairia o seu sagrado matrimônio religioso e o imenso amor que sempre partilharam. Desesperado e utilizando pela primeira vez a sua enorme e inquestionável influência política como importante e respeitado magistrado federal superior, Tiago dirigiu-se rapidamente à Delegacia Central Carioca. Ele exigiu autoritariamente e duramente que o cansado e surpreso delegado, chefe de polícia, mobilizasse imediatamente todas as suas melhores viaturas policiais, disponíveis para encontrar duas pessoas. A burocracia policial lenta e ineficiente do Estado quebrado irritou profundamente o jovem juiz impaciente, que ameaçou assinar ordens de prisão severas por pura negligência pública grave. A sua família perdida no submundo violento precisava ser resgatada urgentemente das garras da miséria impiedosa cruel. A terrível e escura noite carioca desceu rapidamente e ameaçadoramente sobre as perigosas e caóticas ruas asfaltadas da imensa metrópole violenta e maravilhosamente bela. Exausto fisicamente, faminto e completamente destruído emocionalmente e psicologicamente, o vitorioso juiz recusou categoricamente procurar o conforto fácil de um luxuoso hotel, caro de 5 estrelas maravilhosas. Ele preferiu continuar a sua exaustiva e solitária caminhada penosa e dolorosa pelas grandes avenidas escuras e sombrias, sentindo na sua própria pele suada um ínfimo pedaço da assustadora insegurança urbana cruel. O seu majestoso terno rasgado espelhava fielmente a ruína absoluta da sua própria alma torturada, apoiado cansadamente num velho poste metálico de iluminação pública fraca e amarelada. Tiago retirou lentamente o pequeno e desgastado terço de madeira sagrada de dentro da camisa. O precioso e inestimável objeto milagroso abençoado de Nossa Senhora Aparecida parecia queimar dolorosamente e intensamente a palma da sua mão calosa e cheia de novas feridas abertas dolorosas. Ele fechou os seus olhos úmidos e vermelhos, implorando silenciosamente e fervorosamente por um pequeno e improvável milagre divino, misericordioso, naquelas ruas cheias de pecados violentos, terríveis. A intuição cega e misteriosa guiava os seus passos trêmulos para longe dos bairros elitizados modernos. Instintivamente, e sem nenhuma explicação lógica e racional, para a sua exausta mente jurídica brilhante. Os seus passos incertos e pesados mudaram drasticamente a sua grande rota. Afastando-se rapidamente da iluminada e segura Zona Sul luxuosa e rica do Rio de Janeiro turística, ele caminhou decididamente em direção ao sombrio centro urbano antigo, abandonado. O seu coração machucado e extremamente aflito parecia ser atraído por uma misteriosa e poderosa força magnética, invisível e divina, que vinha de um lugar muito específico. A silhueta grandiosa e intimidadora da estação central do Brasil erguia-se soberana no horizonte negro. A grande e majestosa torre iluminada do relógio histórico da famosa e gigantesca estação ferroviária ditava, implacavelmente e friamente, o ritmo frenético da cruel madrugada carioca. O jovem e desesperado juiz federal poderoso abraçou o próprio corpo tremendo de frio repentino, ignorando totalmente os muitos mendigos sujos e assustadores que dormiam amontoados pelo trajeto sujo e perigoso. O glorioso e aguardado destino de reencontro feliz e maravilhoso transformara-se inesperadamente num sombrio e terrível pesadelo sem nenhum fim aparente ou esperança próxima. O encontro final implacável do imenso poder com a miséria absoluta estava prestes a acontecer inexoravelmente ali. O saguão principal, imenso da velha estação central do Brasil,
exalavam um odor terrivelmente nauseante de suor velho. Urina e desespero humano crônico, impregnado nas velhas paredes. Tiago Soares caminhava como um verdadeiro fantasma desorientado e assustado entre as centenas de pessoas apressadas que corriam freneticamente para pegar os primeiros trens matutinos barulhentos. A luz pálida e fria do amanhecer cinzento invadia lentamente as grandes clarabóias de vidro sujo do majestoso teto curvo, iluminando tristemente o cenário de caos social absoluto. O magistrado poderoso apertava firmemente a sua mala rasgada, sentindo o peito apertado por angústia sufocante. Os passos hesitantes e pesados do jovem juiz federal ecoavam surdamente pelo piso de granito encardido e repleto de lixo urbano, espalhado descuidadamente pelos muitos transeuntes. Ele observava com profunda repulsa e imensa tristeza os muitos corpos encolhidos de miseráveis sem teto que dormiam amontoados sobre pedaços rasgados de papelão úmido. A majestosa e imponente capital federal brasileira luxuosa parecia agora pertencer a um universo paralelo e muito distante daquela chocante realidade social brutal e terrivelmente desumana. A angústia perfurava o seu coração sangrento e dolorido, enquanto os seus olhos vermelhos e exaustos vasculhavam inutilmente cada canto escuro perto das velhas catracas enferrujadas de metal frio e arranhado. Uma pequena figura feminina, extremamente magra e curvada, chamou imediatamente a atenção do exausto homem, desesperado. A mulher vestia trapos escuros irreconhecíveis e completamente imundos. Sentada diretamente no chão gelado e sujo, com a cabeça baixa num gesto de total submissão, ela estendia a sua mão esquerda calejada e trêmula segurando um pequeno copo de plástico amassado, murmurando palavras incompreensíveis de súplica dolorosa para a multidão indiferente. Uma estranha e poderosa força invisível e arrepiante paralisou completamente as pernas tensas do magistrado rico naquele exato segundo. Tiago aproximou-se muito lentamente daquela triste mendiga prostrada no chão duro, sentindo uma terrível e sombria falta de ar, comprimindo dolorosamente os seus pulmões exaustos e fracos. O seu coração acelerado batia tão forte e descompassado contra as suas costelas que parecia querer escapar violentamente do próprio peito apertado e sufocado pela terrível tensão. Quando ele finalmente parou a apenas 2 passos curtos de distância da mulher suja, a pesada mala de couro italiano, contendo os inúteis presentes caros, escorregou. O som surdo do baque no chão encardido assustou a mendiga faminta e terrivelmente assustada. A mulher miserável levantou subitamente o seu rosto magro e profundamente marcado por uma espessa camada de fuligem negra e por incontáveis lágrimas amargas, dolorosas, secas, os grandes olhos castanhos, antes repletos de um brilho maravilhoso de pura esperança, alegre e amor apaixonado. Agora refletiam apenas um terror absoluto e primitivo. Tiago sentiu o seu próprio sangue quente congelar instantaneamente nas suas veias tensas, ao reconhecer os maravilhosos traços familiares e delicados escondidos debaixo daquela terrível sujeira urbana degradante. Era a sua amada e idolatrada Helena, reduzida cruelmente à condição mais humilhante e abjeta da vida. Um grito mudo e sufocado de puro horror indescritível ficou dolorosamente preso na garganta apertada do poderoso e respeitado juiz federal da capital moderna brasileira luxuosa. Pendurado no pescoço esquelético e muito sujo daquela pobre mulher assustada, estava o inconfundível e milagroso terço de madeira rústica de Nossa Senhora Aparecida Divina. Aquele objeto sagrado e abençoado era a prova visual absoluta e irrefutável de que a terrível mendiga esfarrapada era realmente a sua querida esposa, supostamente feliz e segura. O majestoso mundo perfeito do magistrado arrogante e orgulhoso desabou instantaneamente e violentamente num abismo profundo. Helena arregalou os seus grandes olhos fundos e encovados, piscando freneticamente várias vezes seguidas, como se estivesse diante de uma terrível e assustadora alucinação cruel, delirante. O seu marido amado, vestindo um lindo terno azul escuro e rasgado, estava majestosamente parado
bem ali na sua frente, suja e totalmente imunda e nojenta. Uma onda gigante e avassaladora de imensa vergonha profunda e humilhação dolorosa esmagou imediatamente a alma despedaçada da jovem mãe sofredora e heróica do Morro Carioca. Ela tentou desesperadamente e inutilmente esconder o seu rosto sujo com as duas mãos trêmulas e terrivelmente feridas. A imensa confusão mental e o choque emocional profundo cederam lugar muito rapidamente a uma onda explosiva e irracional, de pura indignação, raivosa e decepção extrema. O rosto moreno de Tiago ficou intensamente vermelho, e as suas mãos fortes cerraram-se em punhos tensos de pura cólera incontrolável e fúria masculina ferida. Ele não conseguia compreender logicamente e racionalmente como a sua virtuosa e honesta esposa havia abandonado a própria casa para viver como uma mendiga nas ruas. A humilhação de ver, lá implorando esmolas naquele lugar sujo e perigoso, feria mortalmente o seu enorme orgulho de homem provedor, ignorando completamente os muitos olhares curiosos e desconfiados dos passageiros apressados que passavam pela movimentada estação ferroviária. O irritado magistrado aproximou-se ameaçadoramente da assustada mulher mendiga. Ele agarrou os ombros muito magros e ossudos de Helena com as suas duas mãos trêmulas de raiva profunda, levantando-a bruscamente do chão duro de granito sujo. A sua voz grave e imponente, treinada para discursar brilhantemente nos luxuosos tribunais de justiça do país rico, agora soava rouca, desesperada e terrivelmente acusatória e violenta. Ele exigiu saber imediatamente e duramente o verdadeiro significado daquela imensa farsa sombria, humilhante e nojenta. As palavras cortantes e duras do furioso juiz federal ecoaram dolorosamente nos ouvidos sensíveis da exausta mulher suja e trêmula debaixo dos braços fortes e acusadores. Ele gritou desesperadamente, perguntando pelas lindas cartas maravilhosas e mentirosas que havia recebido alegremente durante 3 longos anos cruéis de rigoroso isolamento acadêmico exaustivo e doloroso. Questionou asperamente o triste paradeiro desconhecido da antiga casa humilde, vendida no velho morro violento, e a terrível ausência do pequeno e amado filho doente. A sua mente lógica e brilhante exigia respostas imediatas e claras para aquele terrível pesadelo, caótico e assustadoramente humilhante. Helena não conseguiu pronunciar absolutamente nenhuma única palavra em sua própria defesa heróica ou justificativa desesperada para acalmar a terrível ira cegante do seu marido furioso. As suas muitas lágrimas grossas e quentes lavavam intensamente a terrível sujeira escura do seu rosto magro, deixando rastros claros na sua pele pálida e doente. Ela soluçava baixinho e compulsivamente, o seu corpo esquelético e frágil tremendo incontrolavelmente como uma pequena folha seca, batida duramente por um forte vento tempestuoso e gelado. O seu silêncio humilde e doloroso apenas alimentou ainda mais a perigosa raiva incontrolável e cega do magistrado. O doloroso e prolongado silêncio amedrontado da sua esposa andrajosa foi cruelmente e erroneamente interpretado pela mente febril e confusa do ressentido e desesperado juiz brasileiro. Tiago acusou-a injustamente e cruelmente de ter desperdiçado irresponsavelmente todo o pouco e suado dinheiro da família humilde numa terrível e perigosa vida boêmia obscura. Ele bradou agressivamente que ela havia manchado irremediavelmente e eternamente a sagrada e pura honra brilhante de um respeitável magistrado supremo da República Federal. As palavras ríspidas e injustas saíam da sua boca como verdadeiros venenos letais, destruindo brutalmente o coração puro da heroína sofrida. A imensa dor profunda e aguda, provocada pelas duras acusações injustas e mentirosas do seu marido amado, feriu a pobre e valente mulher muito mais intensamente. Muito mais do que os cruéis ventos noturnos gelados e os humilhantes pontapés reais recebidos duramente na rua violenta, durante tantos meses miseráveis de profunda fome agonizante, Helena abaixou os seus olhos tristes e vermelhos de tanto chorar copiosamente, aceitando calada e humildemente toda aquela enorme humilhação pública agressiva e machista, impiedosa e cega.
Ela não se importava com a sua própria honra ferida publicamente, mas apenas com Pedrinho doente. Uma pequena e barulhenta roda curiosa, de apressados trabalhadores urbanos e vendedores ambulantes intrometidos, começou a se formar rapidamente em volta do triste e humilhante casal. Eles observavam atentamente a bizarra e surreal cena trágica de um homem elegante e engravatado, gritando furiosamente com uma mulher miserável e terrivelmente suja de mendiga. Alguns passantes cochichavam maldosamente e apontavam os seus dedos sujos, julgando precipitadamente a triste mendiga, envergonhada sem sequer conhecerem a verdadeira e heróica história de sacrifício. O grande vexame público e aberto apenas intensificava a profunda ira irracional, incontrolável, do arrogante e envergonhado magistrado. Segurando fortemente os braços doloridos e finos da sua amada esposa suja, o poderoso Tiago Soares exigiu imperiosamente uma última resposta definitiva, clara e extremamente imediata. Ele gritou o doce nome do seu filho amado com uma voz estrondosa e embargada pela pura e genuína dor paterna, perguntando ameaçadoramente onde Pedrinho estava escondido. A lembrança do menino inocente e pequeno era a sua única e última âncora racional verdadeira, de amor incondicional, no meio daquele imenso furacão de raiva insana. Ele precisava encontrar imediatamente e proteger desesperadamente o seu frágil e amado herdeiro das garras da miséria. A menção dolorosa e direta do doce nome do seu filho gravemente doente operou um verdadeiro e rápido milagre divino na frágil postura curvada e amedrontada. Helena parou repentinamente de tremer, incontrolavelmente de medo, e ergueu lentamente e corajosamente a sua cabeça orgulhosa para encarar os grandes olhos negros do juiz irado. A sua voz fraca, rouca e desgastada pelo intenso choro silencioso, finalmente rompeu o terrível silêncio, imposto por 3 anos de grande sofrimento absoluto, solitário e terrível. Ela sussurrou debilmente que levaria o arrogante e orgulhoso homem diretamente ao seu menino amado e frágil. O grande e poderoso juiz federal afrouxou instantaneamente e confusamente o seu forte aperto raivoso nos pequenos e doloridos ombros frágeis e ossudos de sua esposa. Helena recolheu rapidamente e humildemente as poucas e velhas moedas sujas, esparramadas tristemente pelo chão de granito antes de começar a caminhar, mancando levemente e dolorosamente. Ela ignorou completamente e heroicamente os cruéis insultos anteriores injustos e os olhares julgadores implacáveis de toda a multidão, curiosa e intrometida, que assistia perplexa e silenciosa. O seu único e sagrado objetivo final verdadeiro era levar Tiago diretamente ao terrível leito de morte infantil. O estranho e sombrio casal ferido caminhou silenciosamente e rapidamente pelas velhas e esburacadas ruas sujas próximas à movimentada e barulhenta estação central de trens rápidos. O homem poderoso e elegante, vestido num lindo terno rasgado, seguia apressadamente e tensamente as passadas fracas e lentas da mendiga, coberta de trapos imundos. A imensa raiva irracional incontrolável começava lentamente a dar lugar a um terrível pressentimento obscuro e assustador no coração ferido e confuso do grande e orgulhoso magistrado estudioso. A dolorosa e triste caminhada penosa parecia durar infinitas e agonizantes horas eternas, cruéis de total silêncio sepulcral imposto. A cada quarteirão sujo e perigoso, vencido arduamente e silenciosamente pela triste mulher andrajosa. A respiração do poderoso juiz brasileiro ficava mais pesada, curta e dolorosa. As grandes ruas decadentes e muito mal iluminadas daquela terrível zona esquecida exalavam uma insuportável sensação sombria de total e pura tragédia iminente, indescritível e cruel. Tiago olhava fixamente para as costas curvadas e frágeis de Helena, tentando desesperadamente compreender o enorme e insondável abismo negro existente entre a glória e a miséria. As suas absurdas e duras teorias anteriores sobre a fútil traição egoísta começavam silenciosamente a desmoronar diante de tudo. Finalmente, a frágil e exausta mulher suja parou debilmente em frente a um velho e decadente prédio,
cinzento de arquitetura muito simples e desgastada pelo tempo. A pesada porta dupla de madeira apodrecida e manchada indicava a entrada sombria de um pobre postinho caritativo superlotado, administrado arduamente por freiras humildes velhas. O forte e terrível cheiro sufocante de medicamentos baratos vencidos e desinfetante hospitalar ruim flutuava pesadamente e enjoativamente pelo ar frio e úmido daquela estreita rua assustadora. O orgulhoso e rico juiz engoliu secamente a própria saliva grossa, sentindo os joelhos trêmulos ameaçarem fraquejar repentinamente. Helena virou seu corpo magro lentamente e encarou firmemente o seu chocado e poderoso marido com uma expressão de pura e imensa dor insuportável agonizante. Ela não demonstrou nenhum ressentimento sombrio pelas falsas acusações violentas proferidas injustamente e ruidosamente na barulhenta e fria estação de trens caótica e absurdamente indiferente. Apenas os seus lábios rachados e secos tremeram levemente quando ela pediu silenciosamente e desesperadamente que ele se preparasse bravamente para enfrentar a maior dor do mundo. O olhar triste e profundo daquela grande e amorosa mãe destruiu por completo toda a falsa arrogância de Tiago. O grande véu escuro e espesso de perigosa cegueira irracional e orgulho machista ferido caiu violentamente dos olhos brilhantes e arregalados do jovem e assustado magistrado. Ele, finalmente e dolorosamente, percebeu a enorme magnitude terrível do brutal sacrifício extremo. Embora ainda não conhecesse perfeitamente todos os assustadores detalhes trágicos mortais envolvidos, a sua amada e pobre mulher não estava se divertindo boemiamente nas escuras noites cariocas felizes. Ela estava sofrendo terrivelmente as verdadeiras penas cruéis do purgatório infernal. Um profundo e agonizante sentimento obscuro de intensa vergonha amarga tomou conta de sua alma fraca e doente. Com um simples e silencioso aceno lento de cabeça triste, a jovem mendiga exausta empurrou suavemente a pesada e barulhenta porta velha do pequeno transepto decadente. Tiago Soares seguiu humildemente os passos lentos da sua heróica e maravilhosa esposa destruída. Entrando receosamente num ambiente assustadoramente sombrio, repleto de profunda miséria sufocante, o contraste brutal e gritante entre a grandiosa glória inatingível dos poderosos salões da corte em Brasília e aquele triste ambiente caritativo fétido era extremamente avassalador. O respeitável juiz federal brasileiro preparava-se assustado para ser impiedosamente julgado e condenado pelas severas e cruéis leis universais. Os curtos e tristes corredores escuros daquele humilde abrigo de saúde precário cheiravam intensamente a sofrimento humano agonizante, constante e a terrível morte lenta e implacável. Helena caminhou decididamente até uma grande porta de metal branco e arranhado no final do extenso e sujo corredor, iluminado por luzes piscantes e muito fracas. Ela girou suavemente a maçaneta redonda de ferro frio e abriu lentamente a entrada, revelando o doloroso e assustador segredo supremo escondido durante 3 grandes anos. O poderoso juiz federal rico estava finalmente prestes a descobrir a causa real oculta de todas as horríveis lágrimas. O pequeno quarto mal iluminado do abrigo caritativo exalava um odor misto de desinfetante barato e tristeza profunda. No centro daquele ambiente úmido, sobre uma cama de ferro enferrujada e colchão fino, repousava o frágil corpo de Pedrinho. O menino estava adormecido, com a pele pálida e translúcida, quase fundindo-se aos lençóis encardidos do humilde postinho. Um tubo fino e transparente conectava o braço minúsculo e rocheado da criança a uma bolsa de soro pendurada precariamente num suporte improvisado. Tiago paralisou no batente da porta, sentindo todo o ar abandonar subitamente os seus pulmões cansados e tensos. Helena caminhou lentamente até a beira da cama metálica desgastada, os seus passos arrastados ecoando dolorosamente pelo assoalho rachado do humilde aposento silencioso. Ela estendeu a mão ferida e calejada, tocando a testa quente do menino com uma ternura infinita e protetora que desafiava toda a miséria.
O pequeno Pedrinho abriu ligeiramente os olhos fundos e encovados, esboçando um sorriso fraco e quase imperceptível ao reconhecer o rosto sujo da sua heróica mãe. Aquela conexão pura e espiritual entre os dois destruiu instantaneamente as últimas defesas emocionais restantes do orgulhoso e outrora arrogante magistrado poderoso. A voz fraca e trêmula da corajosa mulher esfarrapada cortou finalmente o pesado e denso silêncio daquele quarto frio e desesperador. Helena explicou dolorosamente que, poucos meses após a longa partida do marido para a distante capital federal, o menino desenvolveu uma forma agressiva e letal de leucemia. O caótico e superlotado sistema público de saúde carioca recusou covardemente o tratamento intensivo vital, alegando uma terrível e crônica falta absoluta de leitos hospitalares pediátricos disponíveis. A cruel sentença de morte infantil iminente forçou a jovem e amorosa mãe desesperada a tomar decisões extremas e verdadeiramente impensáveis. Com muitas lágrimas grossas e dolorosas, rolando livremente pelo seu rosto magro e totalmente sujo de humilhação, ela relatou a venda desesperada da pequena casa familiar. Explicou humildemente as absurdas dívidas financeiras impagáveis, contraídas urgentemente com os cruéis agiotas locais, perigosos para custear algumas insuficientes sessões iniciais, caríssimas de quimioterapia, na clínica particular elitizada. Tiago ouvia cada palavra aterradora, sentindo como se várias lâminas afiadas e geladas rasgassem implacavelmente e profundamente o seu coração cego e orgulhoso. Ele compreendeu subitamente que a imensa glória maravilhosa da sua toga preta havia sido financiada inteiramente por sangue e dor. A mulher sublime revelou silenciosamente o grande motivo nobre e sagrado por trás das inúmeras cartas alegres e totalmente mentirosas enviadas mensalmente à próspera capital federal luxuosa. Ela confessou, com a sua fraca voz, rouca e profundamente esgotada, que jamais poderia destruir egoisticamente o brilhante sonho dourado de ascensão social do marido amado, se contasse a triste e cruel verdade desesperadora sobre a doença mortal da pobre criança inocente. O promissor estudante abandonaria imediatamente todas as suas rigorosas provas decisivas. Helena preferiu mendigar miseravelmente pelas ruas sujas e hostis a permitir o doloroso fracasso intelectual e profissional dele. As pernas fortes e rígidas do recém-empossado juiz federal brasileiro finalmente cederam e fraquejaram sob o imenso e avassalador peso esmagador daquela terrível revelação suprema e chocante. Tiago desabou pesadamente de joelhos sobre o chão encardido e duro do humilde postinho médico caritativo, rasgando completamente e definitivamente o seu caríssimo e luxuoso terno de grife italiana importada. Um grande pranto alto, visceral e intensamente masculino, rompeu violentamente a sua apertada garganta seca, ecoando por todos os tristes corredores escuros daquele pequeno abrigo de sofrimento. Ele agarrou as mãos finas e sujas da mendiga, chorando desesperadamente por perdão cego. A dor dilacerante da enorme culpa, 80 vezes maior, queimava ferozmente e impiedosamente a alma atormentada e fraturada do majestoso e rico magistrado federal ajoelhado na miséria. Ele amaldiçoou veementemente a própria cegueira imperdoável e imperfeita, as vitórias acadêmicas deslumbrantes e ilusórias e os lindos discursos hipócritas, discursados elegantemente sobre a tal justiça social brasileira desigual. A verdadeira e maior justiça suprema humana não morava nos imensos palácios governamentais iluminados da capital distante, mas habitava heroicamente no coração gigante daquela pobre mulher, incansável. Ele beijou repetidamente e devotamente os pés sujos e muito descalços da sua amada e pura esposa. Com um maravilhoso gesto de profunda compaixão espiritual sagrada, Helena abraçou ternamente e calorosamente o corpo trêmulo, e sacudido pelos grandes soluços dolorosos do homem, prostrado no chão, ela sussurrou docemente, com imensa serenidade celestial tranquilizadora, que todas aquelas provações infernais terríveis faziam parte de um plano majestoso de Deus para forjar a glória verdadeira absoluta.
Não havia nenhum espaço escuro para cruéis mágoas passadas num coração materno inteiramente purificado pelas chamas escaldantes do grande e supremo amor sacrificial extremo. O reencontro emocionante e genuíno daquela família destroçada selava perfeitamente a poderosa e definitiva vitória do bem. Erguendo-se lentamente do piso sujo e com os grandes olhos castanhos, renovados por uma determinação inquebrantável e imensa, Tiago assumiu imediatamente o grande controle total e protetor da situação. O respeitado e poderoso juiz federal milionário acionou rapidamente todas as suas fortes conexões influentes e recursos abundantes para transferir urgentemente o menino para o melhor hospital da cidade. O dinheiro infinito e o status elevado formavam agora um enorme escudo protetor impenetrável ao redor da sua mulher e filho amados. A triste época assustadora de fome severa, mendicância agonizante e miséria extrema havia finalmente e definitivamente acabado. Nas longas semanas maravilhosas que se seguiram gloriosamente àquele encontro doloroso chocante, as cores felizes retornaram gradativamente aos belos rostos cansados de toda a pequena família reunida e abençoada. O menino Pedrinho respondia perfeitamente e surpreendentemente aos caríssimos tratamentos oncológicos avançados ministrados luxuosamente no hospital particular sob os cuidados excelentes dos médicos mais renomados e caros do país. Helena vestia novamente roupas limpas e incrivelmente elegantes, mas jamais retirava o seu velho e desgastado terço sagrado, miraculoso, do pescoço agora cheiroso. A justiça bondosa divina havia finalmente semeado a esperança abundante na dor do povo pobre. O grande tribunal luxuoso em Brasília ganhou definitivamente o juiz federal brasileiro mais implacável, honesto, brilhante e totalmente humano de toda a extensa história política recente e complexa daquela nação. Tiago Soares julgava os muitos e imensos processos constitucionais difíceis com uma imensa sabedoria bondosa, forjada dolorosamente nas cruéis ruas cariocas escuras, guiado pela inabalável e gigantesca bússola moral de sua esposa. O sacrifício épico, amoroso, silencioso e inesquecível de Helena consagrou-se para todo sempre maravilhosamente como a maior e insuperável obra-mestre, majestosa de todo o verdadeiro amor filial humano, existindo eternamente com paz total.